Bom dia, meus amores, ou boa tarde. Hoje nós vamos continuar a explicação dessa apostilazinha que eu acredito que vocês já tenham copiado, certo? Mas vamos explicar para todo mundo tirar suas dúvidas, tá bom? Então, o tema ainda continua a água. Por que, professora, essa semana todinha com a água? Porque a água é fundamental para a nossa sobrevivência aqui na Terra, certo? Não a nossa, mas de todos os seres vivos, animais, plantas, ok? Por isso que essa semana nós tiramos para estudar só sobre a água, ok? Hoje a gente vai ver o ciclo da água na natureza, ok? Porque, como nós sabemos, a água ela sempre está em movimento. A água não fica parada. A gente acha que a água do mar, a água dos rios, dos lagos estão lá paradinhas, só que não estão. Elas estão sempre em movimentos, é porque a gente não percebe, certo? Mas vamos ver através desse texto. A gente vai ler e vamos entender melhor, ok? Bora lá, todo mundo lendo comigo. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrográfico, veja só essa palavrinha. Hidrográfico é também conhecido como ciclo da água, tá certo? Refere-se ao movimento permanente da água nas superfícies da Terra, passando de um estado para outro, líquido, sólido ou gasoso, certo? Então, no meio ambiente, a água ela está em 3 estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso, certo? Veja só como é que acontece. O Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. O vapor de água proveniente da evaporação forma as nuvens na atmosfera. Quando estas nuvens ficam sobrecarregadas e atingem altitudes elevadas, ocorrem as chuvas. Estas se formam, pois a temperatura cai e a água transforma-se em líquido, que é a condensação. Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre. Neste momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, certo? Infiltrar-se no solo e nas rochas. Depois, a água vai evaporar novamente, formando assim o ciclo da água mais uma vez. Ou seja, o que é o ciclo da água? É o movimento que a Terra faz, certo? Quando ela cai aqui na Terra através da chuva, ela cai nos rios, lagos, mares, e com o calor do Sol, ela também evapora. O que é evaporar? É tornar-se em vapor por causa da energia do Sol, do calor do Sol. Aí ela volta novamente para as nuvens, certo? Através do vapor das águas. E lá ela vai se juntando, depois ela condensa. Ela fica pesada. Aí ela, quando fica pesada, ela cai em forma de chuva, de volta para a terra, tá certo? Neste momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas. Depois, a água vai evaporar novamente, formando assim o ciclo da água mais uma vez. O ciclo da água é de suma importância
para a manutenção da vida na Terra. É através do ciclo hidrográfico que ocorre a variação climática, criação de condições para o desenvolvimento de plantas e animais e o funcionamento de rios, oceanos e lagos, certo? Aí embaixo tem: cuidar da água é essencial para preservar a vida, ou seja, a nossa vida aqui no planeta Terra só é possível por quê? Por causa da existência da água. Em nenhum planeta do mundo ninguém sobrevive sem água, tá certo? E a água, como nós vimos, ela está em constante movimento, certo? Ora ela está nos rios, nos lagos, nas cacimbas, nos oceanos, mares. Ora ela evapora e vai para a atmosfera. A atmosfera é esse ar que envolve o nosso planeta Terra, tá certo? Ora ela condensa, ela se junta e forma nuvens e depois cai em forma de chuva novamente. E esse ciclo se repete vezes e vezes o ano inteiro, ok? Para você fazer uma experiência bem interessante, se você quiser fazer, você pega meio copo de água, certo? Da sua torneira e jogue no seu quintal ou no lugarzinho lá onde ninguém vai passar e fica observando o que é que vai acontecer com essa água. Quando você observar, você me diz o que aconteceu. Então, vamos fazer o seguinte: todos vocês façam essa experiência. Peguem meio copo com água da torneira, jogue lá no cantinho, no chão, no cantinho, lá no chão, num lugar onde o pessoal não passe, para não cair, quando pisar, escorregar e cair, tá certo? Jogue lá no cantinho. Aí você fica observando, observando. Aí, tipo, passado umas 3, 4 horas, você vai perceber algo. E você vai me dizer o que aconteceu com a água, ok? Combinado assim? Pronto. E esse desenho aqui, ó, tá mostrando um desenho que aqui, ó, veja só, os lagos, os rios, oceano, lagos e rios, ok? São essas águas azuis, nesse desenho azulzinho aí. Essa parte marrom aqui, ó, são os lençóis de água que fica debaixo da terra, tá? E essa palavra aí, infiltração, aqui, ó, infiltração é quando a chuva cai, aqui, ó, a chuva que estava aqui nessa nuvenzinha, ela cai. Esse nome acontece de precipitação, a chuva cai no solo, aí acontece a infiltração, certo? E ela se acumula nos lençóis de água, que chama-se os lençóis freáticos, tá certo? Depois, acontece o calor do sol, aí o sol, olha aqui o sol, certo? Acontece o calor do sol, a água esquenta e evapora, aqui a água subindo, ó, evapora. Esse nome chama-se evaporização, quando a água esquenta e sobe através de vapor, certo? E vai para as nuvens. Aí acontece a condensação, olha aqui o nome, condensação. O que é a condensação? É quando o vapor de água se juntam e formam nuvens, e essas nuvens pesam, tá certo? Essas nuvens pesam. E quando elas pesam, elas caem de volta na terra através da chuva. Muito bem. E aqui também, ó, transpiração, aqui o nome, transpiração. As árvores, elas transpiram, certo? Elas transpiram vapor de água. E todo vapor d'água que é
de transpiração das plantas, elas também vão para as nuvens. Os seres humanos também transpiram, e toda a evaporação que sai da transpiração do corpo do ser humano e dos animais também vão para as nuvens. Daí elas condensam. O que é condensar? É juntar e fica pesada. Não sei se vocês observam que quando está perto de chover, as nuvens elas ficam escuras, não é? E fica escurecendo, fica tipo quase azul escuro, não é? E depois cai chuva. Por quê? Porque aquelas nuvens que estão escuras são formadas por água, certo? Que saiu da terra e foi para as nuvens através do calor do sol e chegou lá, se juntou, ela não pôde mais segurar por causa do peso, aí voltou novamente para a terra através da chuva. E isso acontece sempre o ano todo, ok? Pronto, essa foi a explicaçãozinha, certo? Depois eu vou fazer algumas questõezinhas e vou enviar para vocês responderem, tá certo? Tchau, meus lindos!